necessidade de escolher a Cristo, ok? Necessidade de escolher a Cristo. O texto base dessa lição está lá no livro de João, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim, ó: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja, ó, aos que receberam, essa é uma expressão que nós precisamos marcar. Quem é que recebeu a Cristo? Receber é igual eu pegar e dar, sei lá, dar um dinheiro para alguém. A pessoa, ela pega, ela passa a ser dona daquele dinheiro, não é mais meu. E quando Deus fala que nós recebemos a Cristo, nós recebemos a vida de Cristo em nós. A nossa vida não é mais nossa, agora é dele, né? Nós recebemos a Ele em nós, nós pedimos para Ele fazer morada, Ele tomou conta da nossa casa e agora Ele ocupa essa casa. Não é mais nós que ocupamos ela. É claro que por vezes, como a gente viu em algumas lições passadas, a nossa natureza humana, ela quer reocupar a casa, né? Ela quer voltar à cena, mas Cristo precisa estar sempre em evidência. Então, quando Cristo está sempre em evidência, nós encontramos ali paz, nós encontramos direção, nós encontramos alegria, prosperidade, plenitude de vida, né? E aí no final ali ele vai dizer assim, e deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós não tínhamos esse direito, nós éramos até aqui criaturas, nós éramos alguém que Deus criou, né? A imagem e a semelhança de Deus, mas pelo pecado nós perdemos essa semelhança. Lembra que eu falei do espelho embaçado? A imagem de Deus em nós, ela não era mais nítida, mas quando nós recebemos a Cristo, alguém foi lá e passou um pano no espelho e a imagem ficou nítida. Agora nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, porque recebemos a Cristo. E quem não recebeu? Quem não recebeu a Cristo, ele não tem esse direito de ser chamado filho de Deus. Ou seja, por que filho de Deus? Eu tenho uma filha, Débora, ela tem o mesmo DNA que eu. Quem tem filho aqui, se você pegar e fazer um teste de DNA, ele tem a mesma genética que você. Então o que acontece com isso? A minha filha tem a mesma natureza que eu, tem a mesma essência que eu. Quando Deus está dizendo que quando nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, Ele está dizendo, agora nós temos a mesma essência de Deus, que é santidade, pureza, amor, longanimidade, bondade. Volto lá para Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, né? Domínio próprio, mansidão, temperança e aí por diante. Porque a natureza de Cristo está em nós. Aí Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, vamos abrir lá para nós dar uma olhada no texto. Eu vou ir abrindo aqui e vocês já vão criando agilidade bíblica. Um dia desses nós vamos fazer uma gincana de agilidade bíblica. Vamos ver quem acha primeiro dele. 5:17 de 2 Coríntios. Olha o que diz o texto aqui, ó. Quando a gente recebe a Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus, quer dizer que nós temos a mesma essência de Deus. Agimos como Deus, pensamos como Deus, vivemos como Deus, em santidade, querendo não, a gente não quer mais viver da forma que a gente vivia, em lugares que a gente vivia, a gente quer viver de uma forma diferente. É algo que nasce dentro de nós, ok? Agora veja o que Paulo diz aos Coríntios, no segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Só para contextualizar enquanto todo mundo acha, quem era a igreja de Corinto? Era uma igreja que era da Grécia. Essa igreja vivia no meio de uma idolatria dos deuses romanos. Dentro da cidade de Corinto tinha templos pagãos, da deusa Diana, por exemplo. A deusa Diana era adorada com orgias sexuais, por exemplo. Era a deusa Afrodite, orgias sexuais, era a deusa do amor. Então o culto deles era baseado sobre o rito sexual. Aí Paulo vai dizer assim, olha, agora que vocês estão em Cristo, vocês não vivem mais dessa forma. Agora que vocês estão em Cristo, vocês têm um entendimento diferente, vocês têm a essência de Deus dentro de vocês. E por terem a essência de Deus dentro de vocês, isso já não faz mais parte do contexto de vida. Aí olha o que ele escreve em 2 Coríntios 5, versículo 17. Quem quer ler para mim? E se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ó, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, Deus, quando nós recebemos a Cristo, quando nós escolhemos Ele nos transforma em uma nova criatura, em uma nova pessoa, uma nova característica de vida, uma nova essência de vida. Os palavreados da gente muda, o desejo de estar em alguns lugares da gente aumenta, de estar em outros lugares diminui. Então veja,
e que é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que são essas coisas velhas? A velha natureza, a velha forma de viver, a velha forma de se comportar, de falar, de ir em determinados lugares, ela já não existe mais. Por quê? Porque agora nós temos uma outra essência em nós, a essência do Espírito de Deus, que é santa. E a essência do Espírito de Deus, que é santa, sempre vai fazer o quê? Nos aproximar de Deus. O Espírito Santo, ele sempre vai gerar em nós o quê? O desejo de estar cada vez mais perto de Deus, ok? E o desejo de estar cada vez mais longe do mundo e do que o mundo tem para oferecer. Então é natural que quem aceita Cristo ou recebe a Cristo, ele quer estar na igreja todo dia, por exemplo. Ele quer orar toda hora. Ele, se chamar ele, 3 horas da manhã nós vamos fazer um encontro de oração, vamos vir? Vai vir todo mundo. Por quê? Porque ele quer isso. O Espírito de Deus aproxima ele disso. Mas quando nós não estávamos em Cristo, quando dizia assim, vamos à igreja, a gente já ficava meio assim, meu Deus, ir na igreja. Dava domingo de manhã, a gente chegava assim, poxa, mas hoje tem que ir na igreja, tem que levantar cedo para ir à igreja. A gente parece que não tinha motivação, prazer de fazer isso. Mas quando a gente está em Cristo e uma nova natureza nasce, o que acontece? Nasce um novo desejo. Agora a gente, antes não gostava, agora a gente quer estar toda hora. Se tivesse culto de segunda a segunda, a gente estaria de segunda a segunda na igreja, pelo menos passaria por aqui para ouvir algo, para alimentar o coração com algo, porque aquilo faz bem para nós. Mas antes isso não existia. Então essa é a nova natureza que Cristo gerou em nós. Se isso não está sendo gerado em alguém, é que a pessoa ainda precisa nascer de novo. Por quê? Porque a velha natureza ainda não foi dominada pela nova. Eu preciso dar liberdade, eu preciso receber, deixar ele se apropriar da casa para que esse sentimento nasça no meu coração. É claro que a gente não vai estar na igreja todos os dias. A gente vai ter o nosso compromisso, tem trabalho, tem escola, tem faculdade, tem família. Então isso tudo demanda tempo para a gente cuidar bem. E cuidar de tudo isso bem glorifica a Deus. Como eu glorifico a Deus lá no meu trabalho? Chegando no horário, cumprindo as obrigações que eu tenho, enfim, não ajudando e não atrapalhando o andamento daquela empresa onde eu trabalho. Tudo isso faz com que eu glorifique a Deus, ok? Então essas coisas demandam tempo e às vezes elas acabam roubando a gente um pouquinho de Deus. Mas lá dentro do nosso coração sempre vai ter aquele desejo assim, poxa, hoje eu não orei ainda, eu tinha que ter orado. Poxa, hoje eu ainda não li a Bíblia, mas eu tenho que ler. E às vezes a gente fica ao longo do dia, fica aquela briga dentro da gente, poxa, eu estou o dia inteiro, hoje eu não meditei em nada, eu não orei. Mas a nova natureza em nós, ela vai sempre dizer assim, hoje tu não fez ainda, tem que fazer. Hoje tu não orou ainda, tem que orar. E a algum momento que der a oportunidade, ou antes de dormir, você vai dobrar o joelho e vai orar, porque aquilo faz parte da tua rotina de vida agora, ok? Isso é a nova criatura, a nova vida, a nova natureza que é gerada em nós. Porque agora nós somos filhos de Deus, nós temos a essência. Qual é o filho que passa o dia? Eu vejo da minha casa, eu vou usar esse exemplo, que eu acho que todo mundo aqui é pai, tem as crianças aqui que ainda não são, vai demorar. A minha filha, todo dia que eu chego, ela corre lá na porta, e a hora que eu saio do carro, ela já corre em mim, todo dia. É difícil. Se ela não vem, ou ela está sentada lá, que a Neiva às vezes corrigiu ela, ou ela está doente, ou não ouviu eu chegar. Mas se ela ouvir, ela vai correr lá e vai me abraçar e vai me beijar. Isso é o que Deus espera daqueles que nascem em Cristo. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, é que em algum momento ao longo do dia, Deus, o nosso Pai, espera que nós corramos até Ele e se envolvemos, ouvimos Ele, falamos com Ele, tenhamos um momento de comunhão com Ele. É isso que Ele espera de nós. Quando Ele não nos encontra, quando eu chego lá em casa que eu não vejo ela por ali, eu entro para dentro de casa e já procuro, e eu já chamo por ela. Onde é que tu tá? Ela já vem, ela já ouve que eu cheguei, ela já vai lá e me abraça. Às vezes a gente deixa de ir onde Deus está, aí Deus nos chama, aí vem a voz de Deus no nosso ouvido, ou Ele fala pela palavra, ou Ele levanta um profeta, ou Ele, de alguma forma, Ele tenta nos chamar a atenção para que a gente desperte, para que a gente esteja sempre onde Deus está, ok? O versículo 18, tá vendo? O versículo 18 diz assim, e tudo, 2 Coríntios 5 e 18 agora, e tudo provém de Deus. Ou seja, essa nova vida provém de Deus, ela não provém de nós. Nós não podíamos gerar essa nova natureza em nós.
Se ela existe em nós, foi porque Deus gerou em nós essa nova natureza. Olha só o que João diz na primeira carta dele, ele diz assim, ó, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Exemplo, como que uma pessoa vai amar outra pessoa se ela nunca foi amada? Não existe isso. Então, a gente só ama porque a gente conhece o amor de Deus por nós. A gente consegue perdoar porque a gente recebeu o perdão de Deus. A gente consegue ter misericórdia de alguém porque Deus teve misericórdia de nós. Ou seja, aí eu entro no Sermão do Monte de Mateus 5 até Mateus 8, que vai dizer o quê? Que aquilo que você quer que façam para você, faça para o outro. O que é isso? É comportamento, é atitude. Se você quer ser amado, precisa amar primeiro. Essa é a lógica. Se você quer ser respeitado, precisa partir de você o respeito. Aí quando Paulo escreve aqui, ó, tudo isso provém de Deus, ele está dizendo que foi Deus que começou o processo de regeneração em nós, não foi nós, não foi homem, foi o próprio Deus que começou. Se Ele não tivesse feito isso, nós nunca seríamos transformados, essa nova natureza nunca habitaria em nós, nós continuaríamos sendo o que nós sempre fomos, entendeu? E o juízo de Deus, como a gente viu na aula passada, ele não seria espiado por Cristo, não seria cobrido por Cristo, e aí viria o juízo, o julgamento sobre nós. Então tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, esse versículo aqui é muito interessante. Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Por isso é importante eu e você escolher a Cristo, ou seja, quando é feito aquele apelo, quem aqui quer entregar sua vida para Jesus, como muitos de vocês fizeram, vocês levantam a mão, eu quero. Essa escolha é a melhor e maior escolha que todo ser humano pode fazer na vida. Todos nós hoje escolher o tênis que ia botar no pé, a meia, a calça, a camisa, a cor, escolheram aonde ia, o que comer, o que fazer de almoço, todo mundo escolheu. Escolhas. Só que quando eu faço a escolha certa, ela traz benefícios para mim. Mas quando eu faço uma escolha errada, eu vou pagar um preço por essa escolha errada que eu fiz. Tem pessoas que pagaram um preço por uma escolha errada que fizeram no passado e hoje elas pagam um preço por isso. Tem pessoas que fizeram a escolha acertada no passado e hoje elas vivem uma vida abençoada porque lá atrás elas acertaram na escolha. Então é necessário todos nós, todo ser humano que almeja a salvação, escolher a Cristo. Dizer, eu recebo, eu quero, eu aceito, eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, como diz João 1:12. Eu recebo, eu quero que Ele faça morada em mim. Então, através dele, nós fomos reconciliados. E olha, pelo fato de nós sermos reconciliados e conhecer a reconciliação, né, de antes estarmos separados de Deus, agora em Cristo, juntos a Deus novamente, nós recebemos uma missão de Deus quando aceitamos a Cristo. Ou seja, nós não recebemos só a salvação. O objetivo de Deus, quando Ele diz assim, ó, receba Cristo para ser salvo, não é só você ser salvo, mas é através da salvação que foi gerada em você, outras pessoas serem salvas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque Ele vai dizer na sequência do versículo, Ele vai dizer assim, ó, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ministério quer dizer trabalho, mão na massa, trabalho mesmo. Ok? Ele está dizendo, olha, agora que você é salvo, que você foi reconciliado com Deus, você tem uma meta. Qual é essa meta? É reconciliar aqueles que ainda estão longe de Deus, é trazê-los para perto de Deus, para que eles também possam ser filhos de Deus. Essa é a missão de todos nós. Está lá em Marcos, agora não me lembro qual é o capítulo e o versículo, mas ele diz assim, ó, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, anunciai, fazei discípulo de mim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quem que é isso? É para todos aqueles que se reconciliaram com Cristo, que estão em Cristo, né? Ah, mas na igreja tem pastor, tem obreiro, tem diácono, presbítero, evangelista, tem auxiliar, mas quem é que faz essa função? Toda a igreja, desde uma criança até uma pessoa adulta. Ou seja, todos nós temos essa missão. Tem pessoas que a gente conseguiu trazer para a igreja através da vida da Débora, que tinha amizade com a criança, foi conversando e foi chegando na mãe, e foi falando,
e foi indo, e a pessoa veio, trouxe o filho. É um caminho que dá para ir. As crianças são flechas que a gente pode lançar e podem ser alvo que vai levar pessoas à salvação, né? Até hoje a gente começou o discipulado infantil para esse propósito mesmo ser atingido. Não só elas gerar salvação no coraçãozinho delas, mas através delas, os amiguinhos delas serem alcançados na escola, e através do amiguinho vai ser alcançado o pai, a mãe, talvez o professor, a professora, porque é assim que Deus trabalha. Ele salva alguém para gerar salvação em outra pessoa, ok? Nós temos esse ministério, que é o ministério da reconciliação, amém? Vamos à frente. No estudo 3, na aula passada, meus irmãos, só deixa eu falar um negócio para vocês. Essa é a última aula, que nós vamos apanhar um pouquinho, tá? Depois a coisa fica um pouco melhor, porque as 4 primeiras aulas, elas falam bastante sobre pecado, consequência do pecado, juízo de Deus. Então é uns temas assim que eu digo da Bíblia, é necessário porque gera confronto e às vezes eles mexem em algumas feridas nossas, né? Mas a partir da lição de número 4, nós vamos começar a ver a nova vida, nós vamos começar a ver Jesus Cristo Senhor, o batismo com o Espírito Santo, e aí por diante. Já vem uns temas mais doutrinários e pessoais, né? Para a nossa vida pessoal com Cristo, para ter um avivamento espiritual em nós, né? Então vamos lá, no estudo número 3, vimos que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o perdão de nossos pecados, tá? Hoje veremos que o ser humano precisa receber a Cristo para obter a vida que Ele veio providenciar. Se não recebermos a Cristo, essa vida não é gerada em nós. Quer ver? Vamos abrir lá no livro de João, capítulo 1. João, vamos voltar para o João. Na aula nós fizemos um propósito de ler todo o Evangelho de João. Não sei se alguém já conseguiu ler tudo, ou vocês estão firmes nesse propósito de ler o livro de João todo, tá? Lembrar vocês que é muito bom a gente está lendo todo o livro de João. Quer ver, sem Cristo nós não poderíamos obter a vida, né? Olha o que diz aqui deixa eu ver aqui, no versículo de número 4, João capítulo 1, versículo de número 4, Quem quer ler para mim esse versículo de número 4 de João 1? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Viu, Nele estava a vida. No grego, essa palavra vida é zoé, ou zoe, em algumas traduções, zoé, e quer dizer vida de Deus. A vida de Deus estava em Cristo. Ou vida eterna, né? A vida que não cessa, a vida pulsante, aquela vida. Às vezes quando eu cheguei até Cristo, eu estava depressivo mesmo, lá jogava no chão. E aí, quando eu recebi a Cristo, parece que entrou uma injeção de ânimo na minha vida. Vida. É isso que gera Cristo quando Ele entra em nós, quando nós recebemos Cristo. É isso, essa palavra, Zoé, nele estava a vida de Deus, aquela vida pulsante, aquela vida plena, aquela vida que independe do tempo e do momento que nós estamos vivendo, a gente está sempre disposto a viver, a ajudar as pessoas, a buscar a Deus, a se relacionar com o bem e se apartar do mal. Então nele estava a vida, era essa vida. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a vida de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está em Cristo, ele diz assim, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele está dizendo, ou seja, aquele que está em Cristo nunca morre. É isso que ele está dizendo. Por quê? A vida de Deus nunca cessa. E se eu tenho a vida de Deus e através de Cristo eu recebi essa vida, a minha vida nunca cessa. Ela é para toda a eternidade. Porque qual é o propósito de morte na Bíblia? É a morte espiritual, é o afastamento do homem de Deus. Então quando o homem se afasta de Deus, ele perde o temor de Deus, ele não quer mais se relacionar com Deus, ele não sente Deus, ele não ouve Deus, ele está morto. Por que morto? Porque a vida dele é aquilo que Isaías fala, é como fosse um sepulcro caiado. É uma casca que dentro não tem nada, não tem vida, não tem alegria, não tem paz, não tem prazer de viver, não tem nada. Mas quem tem Cristo, mesmo que ele não tem nada na vida, mas ele tem algo diferente, porque Cristo é tudo que ele precisa. Então essa vida nunca cessa, ela nunca para. Ela vai terminar um dia aqui na Terra, mas ela vai continuar numa eternidade que nunca tem fim. E essa eternidade a gente leu aqui o Novo Céu e Nova Terra de Apocalipse 21 na aula passada, é um lugar novo, diferente, que Paulo diz, nem palavras podem explicar quão bom é esse lugar.
Então é para lá que vão aqueles que estão em Cristo, ok? Veja o seguinte, vamos à frente. Pois Deus, ao criar o ser humano, dotou de livre-arbítrio. Todo mundo aqui sabe o que é o livre-arbítrio? O que significa essa palavra? Livre-arbítrio quer dizer poder de escolha. Todos nós. Deus podia ter colocado querubins com espada de fogo para proteger a árvore do conhecimento do bem e do mal, para o homem nunca comer e nunca conhecer o pecado. Mas por que Deus não fez isso? Porque Deus dá a liberdade do homem escolher qual é o caminho que ele quer seguir. Se ele quer seguir o caminho de Cristo ou se ele quer seguir o caminho, a porta estreita que leva à salvação ou a porta larga que leva à perdição. Nós não somos obrigados a servir a Cristo. Nós não somos obrigados a escolher a Cristo. Escolher a Cristo é uma decisão pessoal que foi gerada em nós o desejo de recebê-lo por alguma coisa que nós estávamos vivendo. O Espírito de Deus nos convenceu a isso. E nós aceitamos isso. E nós dissemos, eu quero isso. Eu já vou fazer uma dinâmica depois ali, eu vou explicar como é que funciona essa questão de decidir. Será que quem não decide por Cristo é porque o Espírito Santo não age na vida dele para convencer? Não, porque ele vai ouvir a voz, vai vir aquele sentimento, aceita, mas a pessoa vai dizer, ela vai embora e vai dizer assim, não, mas eu não quero, hoje não. E ela vai embora e ela não vai aceitar, mas ela ouviu a voz, ela sentiu que era para aceitar, mas ela lutou contra aquela voz e foi embora e não aceitou. Então, todas as pessoas que entram em uma igreja e ouvem a palavra, o Espírito Santo vai tocar no coração dela e vai dizer assim, aceita, é hora de receber, é hora de viver algo novo. Só que muitas pessoas vão dizer, não quero, e Deus vai respeitar essa decisão, ok? Deus vai respeitar essa decisão. Outras vão dizer, eu quero, elas vão vir correndo aqui. Quantas vezes que eu vi pessoas vindo aqui em lágrimas, em outros lugares que a gente vai, às vezes se jogam no chão, eu quero, e se derramam na presença de Deus. Nunca oraram, nunca entraram numa igreja, foi a primeira vez, mas elas vêm aqui na frente, elas se quebrantam, elas se humilham, elas se jogam no chão, eu quero esse Jesus. Mas outras não, elas têm o coração endurecido, elas não conseguem receber, elas não conseguem abrir o coração para dizer, eu quero viver uma nova vida, ok? Então isso é livre-arbítrio, ok? Livre-arbítrio é a capacidade para escolher, para decidir, ó. Uma escolha que as pessoas não podem deixar de fazer, ó, não podem. Ou seja, elas não podem não escolher. É meio filosófico, mas é fácil de entender. Tipo, o fato de você não escolher nada já é uma escolha, entendeu? Se você não escolheu a Cristo, você fez uma escolha de não receber Ele. Então, eu já vi pessoas no leito de morte, partindo para a eternidade. A gente ir lá orar, dizer, olha, quer receber a Cristo como teu único suficiente Salvador? Negável. Mas é a nossa missão, a gente vai lá, oferece, ora, mas algumas pessoas negam, ok? Elas não querem receber e Deus respeita isso. Porém, as causas, as consequências dessa escolha, elas virão com a eternidade. Aliás, ó, não escolher já é uma escolha. Nossa vida consiste em optar entre diversas alternativas. Devemos escolher sobre o que faremos em termos profissionais. Todo mundo aqui escolheu o que ia fazer de profissão, qual a faculdade. Todo mundo escolheu. Às vezes você vai lá, faz uma entrevista de emprego, você às vezes tem 2, 3 opções, você vai dizer assim, essa aqui é melhor do que aquela, então eu vou naquela lá, vou deixar essa para uma outra oportunidade. Escolhas. Escolhas que às vezes a gente faz e se arrepende, mas são escolhas, a gente precisa fazer. A todo momento a gente faz escolhas. A sinaleira está fechando, a gente faz uma escolha, alivia e espera ou passa. Nesse passar, pode passar alguém na tua frente e dar um acidente. E às vezes prudentemente você aliviou, não passou e evitou uma tragédia. São escolhas, essas escolhas podem fazer a diferença na sua vida. Devemos escolher sobre o que faremos em termos profissionais, com quem casaremos, onde iremos morar e etc. Abra lá em Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14 agora. Até o final do discipulado nós vamos ficar fera, não abrir a Bíblia nos livros certinho. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Esse texto aqui é bem conhecido da palavra, já foi pregado várias vezes na igreja, mas às vezes a gente não tem um entendimento claro do que esse texto realmente está querendo dizer para nós, tá? Então eu vou tentar dar uma explicada ali nesses termos. Quem quer ler para mim o versículo 13?
Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Amém. Entra pela porta estreita, porque largo é o caminho espaçoso que conduz à perdição. Quando ele diz largo, você já tentou passar por um lugar bem apertado, que você tem que se espremer, aí você às vezes bate a canela, bate o pé, bate o braço aqui, vai gerando dor, às vezes vai gerando hematoma, mas você tem que dar um jeito de passar por ali. Esse é o caminho estreito. O que Jesus está querendo dizer com essa expressão no original? Ele está dizendo assim, ó, que o caminho estreito é um caminho que muitas vezes vai gerar sobre você opressão. O que é opressão? É aquele, tipo a sensação de você estar sendo esmagado, apertado por algo, que você quer ir adiante, mas parece que tem algo assim te comprimindo, sabe? Parece que você quer ir avante, às vezes você pensa, hoje vai ser um dia abençoado, daqui a pouco parece que vem uma coisa assim, começa a roubar a tua paz, a tua alegria. Esse é o caminho estreito. É um caminho que gera de nós um sacrifício para passar por ele. Nós vamos ter que se espremer, nós vamos ter que insistir, nós vamos ter que lutar para passar por ele, para chegar lá no final e a gente receber a nossa recompensa. Por que o caminho largo e espaçoso é o que muitas pessoas escolhem? Porque por ele é fácil de passar. Você não enfrenta os problemas, você não enfrenta as opressões, você não enfrenta as lutas e as dificuldades de caminhar com Cristo como aqueles que tomam a decisão de entrar pelo caminho estreito. Só que o caminho estreito é o que vai gerar salvação em nós. O caminho largo e espaçoso, que não exige de nós renúncia, que não exige de nós abrir mão de alguma coisa para servir a Cristo, esse caminho ele não vai nos conduzir a um local de triunfo. Ele vai mostrar tudo fácil, mas lá no final o Provérbios vai dizer assim, tudo que você conquista de forma fácil, você perde da mesma forma, fácil. Por quê? Porque você não sabe quanto custou, daí você não dava o devido valor, e aí você começa a usar aquilo de forma irresponsável e você perde tudo. Filho pródigo. O filho pródigo recebeu tudo de mão beijada, aí ele saiu, foi aproveitar a vida, caminho largo, e aproveitou, só que não soube aproveitar com responsabilidade. E o que aconteceu? Quando ele perdeu tudo, ficou lá comendo as bolotas do porco, aí depois ele caiu em si, voltou para a casa do pai, voltou para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, para a presença do pai, entendeu? Então são escolhas que às vezes a gente faz, que parecem ser mais fáceis, mais viáveis, mas que podem nos levar para longe de Deus. Ok? Nem sempre Deus vai levar eu e você a fazer uma escolha que, entre aspas, como é que eu vou dizer, é aquela escolha assim que parece estar nítida, que é aquilo que você tem que escolher. Quer ver uma coisa? Em Atos, Paulo queria ir para a Ásia pregar o Evangelho. Aí ele vai orar a Deus e Deus vai dizer assim, não vai para a Ásia pregar o Evangelho. E Paulo obedeceu a voz do Espírito, que dizia para ele não ir para a Ásia, mas Paulo queria ir para a Ásia. Ou seja, no coração de Paulo ardia o desejo, eu quero ir. Mas quando ele orou e buscou uma direção de Deus, o Espírito Santo disse para ele, não, para a Ásia não. Aí Deus deu uma outra direção para ele, tu vai para outro lugar. E lá para esse outro lugar onde ele foi, ele encontrou algumas pessoas, ele pregou para essas pessoas receberam a Cristo, foram salvas, e ele tinha um propósito com ele lá. Às vezes a gente coloca no nosso coração, na nossa mente, que o melhor é ir para lá, mas aí quando a gente ora, Deus diz assim, para lá, aí gera um confronto aqui. E aí, qual é a decisão que eu tomo? Aí a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. O que é obedecer? Obedecer a voz de Deus. Às vezes Deus te leva para uma direção que visivelmente para você não é a melhor, mas se Deus está dizendo para você tomar, confie em Deus, isso é fé. Aí você vai ver que no meio do deserto, no meio da prova, Deus também prospera, Deus também abençoa, Deus também abre porta. E Abraão e Ló olhou, Campina do Jordão, verdinha, água, mato, grama para as ovelhas, é para lá que eu vou. Abraão olhou para o outro lado, deserto, árido, seco, nem um verdinho, nem uma água para minhas ovelhas. Abraão, para lá que eu vou. Ló, no lugar melhor, não prosperou. Abraão no deserto se tornou um homem rico. Por quê? Porque Abraão não andou por vista. Ele seguiu a instrução e a direção que Deus deu para ele. Aí no meio do deserto, não tinha uma gota d'água para a ovelha dele, Abraão cavou poço lá. Lembra que eu preguei do poço, quem estava ali, né?
cavou poço, achou água e enriqueceu. As terras ali daquela região era quase tudo dele, porque cavar poço dava posse da terra para a pessoa, né? Abraão foi conquistando a terra, cavando poço, aumentando o rebanho, se tornando um homem rico, porque ouvia a voz de Deus. Então é muito melhor obedecer do que sacrificar. Quem mandou eu casar com a Neiva, a culpa foi de Deus, porque foi Deus que mandou eu casar com ela. Eu estava orando, aí veio Provérbios 18 e 22, o homem que encontra uma esposa encontra uma coisa boa e alcança as bênçãos do Senhor. E eu estava orando para a namorada, e Deus diz, o homem que encontra uma esposa, e eu entendi que era uma esposa. Nós começamos a namorar em dezembro e casamos em março, entendeu? Foi um pouquinho de tempo ali, a gente namorou, noivou, casou, porque tinha uma direção de Deus. Agora algumas pessoas, às vezes como é que eu vou dizer, elas olham para a aparência, elas olham para o jeito, para a forma e tomam uma decisão baseada na sua própria vontade. Consulte sempre a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? Com quem o Senhor? Posso casar, Deus? Aí você vai orar, Deus vai dizer assim, pode, não pode. E aquilo que Deus te dirigir, tu vai dizer assim, então isso eu vou fazer, ok? Em tudo. Provérbios 3 diz assim, ó, consagre ao Senhor todos os teus planos e eles serão bem sucedidos. Você vai comprar, vai vender, vai fazer qualquer coisa, quer ter outro filho, tudo que você for fazer, pega, consagrar bota no altar, dobra o joelho em cima e ora, Senhor, aqui está o meu plano, é assim, 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 o que o Senhor me diz, o que o Senhor dirige. Deus vai te dar uma direção. Se tu tomar a direção que Deus te der, pode até parecer, como é que eu vou dizer, loucura pra gente, mas se você andar na direção de Deus, a loucura de Deus confunde os sábios, né? Aí a coisa começa a dar certo, as pessoas começam a perguntar, como? Não podia dar certo, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por quê? Porque Deus está no negócio. É assim que Deus faz, ok? Vamos à frente. No verso 14 aqui ainda diz assim, ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não é que não entram, eles não encontram essa porta. Por que não encontram? É porque não buscam, ou porque essa porta, a porta estreita, a porta da salvação, para você entrar por ela, você vai ter que, como é que eu vou dizer, você vai ter que entrar nos moldes que essa porta tem para você passar por ela. Tem um texto da Bíblia que diz assim, olha, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, certo? Jesus não estava pregando contra ricos ou riqueza, ele estava dizendo que, porque ele estava pregando para um jovem rico, esse é o contexto. Aí ele disse assim, ó, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Ele não quis se desfazer do dinheiro, ou seja, o coração dele, o Deus dele era o dinheiro. Então o que ele fala? Se tu não tirar isso do teu coração, é mais fácil um camelo se dobrar e passar por um buraco com uma agulha do que tu entrar no reino dos céus. Por que ele usa a expressão camelo? Porque o camelo é um animal orgulhoso, ele nunca se abaixa, ele se senta, mas a cabeça, não tem quem abaixa a cabeça de um camelo, ela fica sempre ereta, sempre reta. Então Jesus estava dizendo, olha, esse camelo aqui é mais fácil de baixar a cabeça e entrar no buraco do muro, que o buraco do muro era um buraco baixo, aí o camelo dobrava o joelho, baixava a cabeça e passava por dentro dele, do que uma pessoa que não se desprende do mundo entrar no reino dos céus. Era isso que ele estava dizendo. Então tem algumas coisas que para encontrar essa porta, nós vamos ter que deixar coisas para trás. E aí são escolhas. O que você vai deixar para trás? São escolhas. O que você vai levar junto? Tem coisas que você deve levar junto. A paz, o amor, a oração, a família, o esposo, os filhos, é nossa obrigação. Eu falei aqui nos encontros de homem, que no hebraico que a Bíblia foi escrita, não existe a palavra eu tenho. Ou seja, eu não tenho esposa, eu não tenho filha, eu não tenho carro, não tenho casa. Deus me deu a oportunidade de cuidar de uma esposa, de cuidar de um filho, de cuidar de uma empresa e de uma quantia em dinheiro. Ou seja, não é meu, é dele. Então eu vou prestar contas com ele daquilo que ele colocou na minha mão. Ok? Então, qual é a nossa missão? Fazer isso, levar os nossos filhos a encontrar essa porta estreita. A abandonarem coisas para trás. Mas o meu amiguinho tem, o meu amiguinho faz. Não. Mas o teu amiguinho, talvez ele não vive aquilo que você vive. Talvez a gente mesmo, às vezes a gente quer ir, mas a gente quer levar um monte de coisa agarrada com a gente. É preciso deixar algumas coisas para trás. Nós precisamos fazer uma varredura na nossa vida. O que precisa ficar para trás?
nós precisamos deixar algumas coisas, ok? Vou dar um exemplo. O livro de Salmos é um livro de oração e louvores, certo? Então tem alguns salmos que é oração, tem alguns salmos que é louvor. Vou abrir aqui no livro de Salmos, ó. Aqui em cima, ó, tem esse textinho preto, tá vendo? Ó? É um título, né? Isso aqui se chama epígrafe do texto. Então aqui na epígrafe do texto vai estar dizendo mais ou menos o que esse salmo é. Se é uma oração, se é um louvor. Daí logo embaixo vai estar assim, ó, Salmo de Davi, né? Vai estar dizendo quem escreveu. Então ele vai estar dizendo assim, ó, Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria destes e suplica para que Deus o julgue. Isso aqui é uma oração. O Salmo 35 é uma oração. Aí no Salmo 139, o Salmo 139 é o salmo que nós devemos orar em casa, sempre. Por quê? Olha o que ele diz, ó, Senhor, no verso 1, Tu sondas e me conheces. Não tem ninguém que conhece nós melhor do que Deus. Às vezes até a gente se engana com nós mesmos, porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a gente melhorou e aqui e acolá, e às vezes a gente é uma forma da nossa mente de sabotar a gente, para a gente acreditar que a gente melhorou. Aí o salmista ele vai dizer assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Aí é uma oração isso. Aí ele diz assim, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, Tu conheces o que está dentro de mim. Aí ele vai dizer, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todo o meu caminho, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Aí o salmista está fazendo assim, ó, ele está fazendo a oração do sonda-me, né? Senhor, olha para dentro de mim, tem alguma coisa dentro de mim que não te agrada e eu preciso deixar? Trocando em miúdos, é isso que o salmista está orando. Aí ele está dizendo, Senhor, me mostra. Se Tu lançar luz dentro da minha vida e me mostrar o que está me impedindo de ser mais íntimo de Ti, de caminhar melhor contigo, me mostra. Aí o salmista vai ver, Deus vai começar a mostrar para ele, e ele vai começar a abrir mão, vai começar a fazer oração de arrependimento, vai começar a fazer algumas súplicas para que Deus o abençoe e o torne cada vez melhor e mais parecido com Deus, ok? Essa é uma oração bem importante que nós devemos tomar e fazer. Capítulo... Bom, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, alguma colocação, pode fazer, tá bom? Não tem, pode colocar. Ó, Deus fez o ser humano livre, de modo que este pode escolher e dizer sim ou não a si mesmo. Pode negar e aceitar a maldade ou a bondade presente no mundo. Eu não sei, talvez aqui vocês, eu sempre digo assim, qual é o teu chamado, né? A gente falou na aula 1, né? O que mais te deixa indignado no mundo? O que mais deixa vocês indignados? Eu tenho uma coisa que me deixa muito indignado, é injustiça, por exemplo. É eu ver pessoas se aproveitando de outras pessoas para tirar proveito de algumas pessoas que talvez não tenham tanta instrução. Isso me deixa muito indignado. Mas o que deixa você indignado? A política? É você olhar para alguém e você ver, poxa, essa pessoa podia estar aqui, como é que eu vou dizer, com o ministério bombando e não vai. Aquilo que te indigna é o que Deus, às vezes é uma forma de Deus mostrar para você aonde você, como cristão, deve atuar ou deve agir para mudar o contexto de vida daquilo que acontece à sua volta. Por exemplo, quando eu vejo alguém tirando proveito de outro, um aluno lá às vezes tentando passar a perna no outro, eu chamo de lado, eu converso, eu instruo, não faz isso, não é legal, um dia pode acontecer contigo e tal, para tentar resolver aquela situação. Aquilo que te deixa indignado, talvez é aquilo que Deus quer te usar para você moldar o mundo à tua volta, para tornar o mundo um lugar melhor, ok? E isso é uma escolha. Você pode escolher agir ou você pode fechar os olhos e dizer, isso não é comigo. Nós temos uma responsabilidade, reconciliar o mundo com Cristo. Jesus só virá quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo. Mas quem vai pregar? Não é os anjos que vão pregar, é nós. É aqueles que Cristo lavou e remiu no seu sangue, é nós. Como que se prega? Billy Graham dizia assim, ó, pregue em todo tempo e se for preciso você fala. A maior pregação não é aquela que você fala, é aquela que você vive o dia a dia. É o testemunho seu de conversão, de vida pessoal. As pessoas que estão à tua volta, elas vão olhar para você e vão desejar ter o casamento que você tem, a
a família que você tem, a paz que você tem, o amor, a dedicação que você tem pelas pessoas, ok? Vamos à frente. Em relação ao capítulo, parágrafo 3 ali da lição, ó, em relação ao plano de Deus que estamos estudando, ó, não é diferente. Cabe ao ser humano dizer sim ou não à oferta de salvação que a palavra de Deus faz. Deste modo, nossa salvação está condicionada a uma escolha, ok? Vai chegar no céu, vai chegar diante do tribunal de Cristo, lá do trono, onde haverá o julgamento. Jesus vai dizer, vai vir assim, ó, é o momento, tem várias parábolas na Bíblia que falam sobre isso nos evangelhos. Procurem essas palavras, do joio e do trigo, a parábola do bom samaritano, a parábola do... agora me fugiu o nome das parábolas, depois até posso botar no grupo. Exemplo, a parábola do joio e do trigo, Jesus diz assim, ó, eu vou separar no dia da vinda do Filho do Homem, de Cristo, o joio do trigo. O joio e o trigo é muito parecido. Então Jesus vai arrancar, os anjos vão colher o trigo e vão colher o joio. Como que vão saber o que é trigo e o que é joio? Os anjos sabem, eles sabem distinguir o que é um do outro, só que os dois são parecidos. O joio vai ser lançado de um lado, o trigo do outro. Também Jesus vai falar da sua volta, ele vai dizer assim, ó, ele vai apartar, ele vai colocar de um lado os bodes e do outro lado as ovelhas. Aí ele vai, muitas daquelas pessoas que não receberam a salvação, né, o joio, o bode, e as pessoas vão olhar para Cristo e vão dizer assim, mas Senhor, nós profetizamos no Teu nome, nós pregamos no Teu nome, Senhor, nós fizemos isso, aquilo no Teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Olha, é pesado, porque estava na igreja, porque uma pessoa para fazer isso ela tinha que estar num contexto de igreja, de oração e tal. Mas por que não vos conheço? Porque não havia o que? Uma entrega. Não havia o que? Um coração aberto para que Cristo realmente pudesse fazer morada. Não havia o que aconteceu em 2 Coríntios 5,17, transformação de vida, novo nascimento. Aquelas pessoas estavam ali, mas elas nunca foram transformadas pelo Cristo que elas um dia aceitavam. Nós precisamos deixar Cristo moldar. E aí Jesus, eu lembro quando eu ia orando a Bíblia, eu estava quase com vontade de abandonar, porque cada vez que eu lia, vinha um confronto, né? Meu Deus, vai sair de novo, de pecado, de palavra que eu falava, de coisas que eu vivia na minha vida, e cada vez que eu ia lendo, poxa, olha quanta coisa eu estou fazendo de errado. Era o meu pensamento. Como que eu vou mudar isso? Porque é muita coisa, era tanto detalhezinho que eu achava que não fazia mal a ninguém, mas fazia. Deus estava falando, o Espírito Santo estava falando através da leitura bíblica. E eu comecei a fazer um propósito com Deus, Senhor, eu vou me policiar, não quero mais fazer isso, eu não quero mais falar isso, eu não quero mais ir lá. E aí com o tempo eu fui conseguindo dominar e consegui ir vencendo muitos desses pecados. Outros a gente tem que lutar todo dia para vencer, porque a natureza humana ela não morre, ela fica ali. Só que quando nós alimentamos o Espírito, ele nos domina e nos ajuda a vencer, dia após dia. Vamos para a última parte da nossa lição, caminhar já para o nosso final. Meus irmãos, uma vez uma irmã perguntou para mim, ela chegou para mim um dia e disse assim, Luiz, eu tenho medo de perder minha salvação. Eu tenho medo que se Jesus voltasse hoje eu não seria salvo. Aí ela falou, o que eu faço? Daí eu disse, primeiro, o inimigo tenta colocar dúvida no nosso coração. É a primeira coisa. Quando ele chegou diante de Eva e quando ele chegou diante de Jesus lá no deserto, em Mateus 4, ele diz assim, tu és o Filho de Deus? Não foi isso que o diabo fez? A primeira coisa, bota a dúvida. Tu é realmente Filho de Deus? Daí você se questiona, mas eu sou mesmo? Será que eu sou mesmo? Não. Se você recebeu a Cristo e está dando liberdade para transformar a sua vida, você é Filho de Deus. É o que a Bíblia afirma lá em João 12, você é Filho de Deus. Só que algumas pessoas se deixam dominar por essa dúvida e começam a alimentar ela. É verdade, eu acho que não sou. Eu acho que eu preciso aceitar Jesus de novo. Eu acho que eu preciso passar pelo... Não, você aceitou uma vez, não precisa mais fazer sacrifício. É isso que Hebreus 10 vai falar. E aí, só que não pode deixar essa dúvida entrar. Ela perguntei, como é que eu venço essa dúvida? Hebreus 10, 24. Não, é Hebreus 10, 25. Que diz assim, não deixem de congregar.
ainda mais vendo que aquele dia, qual dia? Da volta de Cristo se aproxima. Exortem os vossos irmãos para que assim façam. Por quê? Quanto mais você ouve a palavra, mais difícil é para você ter dúvida. Ou seja, você mata a dúvida. Você tem cada vez mais certeza, mais convicção da sua salvação. Uma pessoa eu sou formado em educação física, eu e a Esther. Se você for na academia todo dia, durante um ano, você vai adquirir resistência, condicionamento físico, massa muscular. Se você ficar um mês parado, parece que você nunca foi na academia. O outro dia dói tudo de novo. O outro dia você vai correr na esteira, parece que você nunca correu, porque você perde. Se você deixar de vir num culto, parece que de uma semana para outra, a sua mente se enche de dúvidas, se enche de perturbação, não porque você perdeu a salvação, mas porque o inimigo se aproveita da situação para gerar dúvida. Você não ouviu a palavra de Deus, mas o inimigo vem com a dele, para jogar o joio. Aquilo que eu falei na parábola, ele vem e semeia o joio, e aí coloca dúvida. Será que é mesmo? Será que não é? Será que eu faço? Será que eu não faço? E a gente começa a ficar angustiado com aquilo. Vamos à frente. Deixa eu ver aqui. A última parte do parágrafo ali da página, acho que é 24, é isso? De você? 24, a última parte. Ó. Jesus respeita as escolhas das pessoas. Em outras palavras, cabe a você escolher se Cristo entrará em sua vida ou não. Apocalipse 3:20, vamos abrir? Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 diz assim, ó. Quem quer ler para mim? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Traz para frente o último livro. Apocalipse, Gia, lê para mim 3:20 aí de Apocalipse. 3:20. Isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ó, eis que estou à porta e bato. Porta é lugar de entrada. Ou seja, Deus nunca vai entrar na sua vida, nunca vai entrar no seu casamento, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, em nenhuma área da tua vida se tu não der liberdade para Deus entrar. Só vai entrar se tu convidar Ele para entrar. Tu dizer assim, ó, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda. Senhor, entra no meu coração, tenha liberdade, muda a minha história. Mesmo que eu precise abrir mão de coisas que eu não estou preparado para abrir, mas entra. Ele só vai tocar, alcançar aquilo que tu dá liberdade para Ele agir. Se tu não der liberdade, Ele não faz. O inimigo é o contrário. Aí João 10:10 lá diz, o inimigo vem ensinando para roubar, matar e destruir, né? Ele diz assim, ó, o verdadeiro pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, ele conhece dela, é conhecido, mas o falso, o que ele faz? Ele vem para se aproveitar, roubar, ele entra pela janela, ele não passa pela porta, ou seja, ele invade. O inimigo faz assim, ele não pede permissão, quando você viu ele já entrou, já destruiu, mas Deus não, Deus é educado, ele vai chegar, o Espírito Santo vai falar, vai pedir permissão, aí é você que tem que dar liberdade. O Espírito Santo quer te batizar com o Espírito Santo, mas se tu não der liberdade, ele não te batiza. Não adianta, pode botar a igreja, pode botar a igreja do mundo inteiro olhar para você, se você não der liberdade, ele não batiza. Então você vai ter que abrir o coração e dizer assim, Senhor, eu quero receber, eu quero receber o poder de Deus, eu quero um ministério, eu quero isso. Se você não der essa liberdade, Deus não pode fazer. A única coisa que impede Deus de agir na tua vida é você fechar a porta para Deus. Então aqui o Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, e se ele ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar ele entrar, então eu entrarei, sentarei na mesa e cearei com ele. Aí eles falam de comunhão. Sentar à mesa é comunhão. Eu sentarei na mesa, me alimentarei com ele, terei comunhão, eu andarei com ele para baixo e para cima, mas isso só se você der liberdade. Se você não der liberdade, isso não acontece, ok? Vamos à frente. Cristo é o Senhor dos céus e da terra, mas não ousa violar nossa liberdade, jamais. Deus nunca, pode Senhor, Deus abençoe. Até o próximo. Deus, Ele é Senhor e Ele não vai violar a nossa liberdade em nenhum momento, nunca, nunca. Então Deus, o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós. O que é ciúme? Quando Ele vê a gente fazendo algo errado, vai gerar em no nosso coração acusação. O que é acusação? É aquela coisa que vem na nossa mente e diz assim, o que está
fazendo. Mas não é aquela acusação ruim, que você se sente mal, de tipo alguém apontando o teu dedo, te constrangindo na frente de todo mundo. Não. É uma acusação que é entre você e Deus, que Deus vai gerar dentro de você um desejo de dizer assim, poxa, não quero mais ficar aqui. Ele rouba a tua paz, a tua alegria de estar naquele lugar, a ponto de você não sentir prazer de viver mais ali. É esse tipo de acusação que vem. O inimigo não. Quando você faz algo errado, ele fica te atormentando com a acusação. Tu fez, agora tu vai na igreja, Deus vai levantar um irmão lá e vai revelar teu pecado na frente de todo mundo. E ele começa dessa forma, ele começa a tentar roubar a gente de Deus. Quando a gente comete um deslize, o inimigo ele gera tanta acusação em nós que a gente fica com medo de vir da igreja. E o propósito é o contrário. Quando a gente comete um deslize, o maior propósito nosso é o quê? É vir à igreja para que Deus possa sarar. Uma vez eu fui à igreja e o meu coração estava doído porque no serviço tinha dado lá uns negócios lá de acusação, um acusa daqui, outro acusa de lá, e apontaram o dedo para mim e eu fiquei com mágoa daquela situação. E eu não tinha culpa no cartório, mas naquele momento as pessoas acusaram, botaram a culpa nele lá, até provar que 2 mais 2 não é 5, é 4, demora. E eu fiquei irritado com aquela situação, e aquele dia eu tinha que ir no culto, eu dizia assim comigo, não vou porque meu coração não está legal, não vou. E eu achei que aquele dia Deus ia me bater, Deus veio com a graça, veio com o amor dele. Deus veio mostrando para mim o quanto ele se preocupava comigo. E Deus foi me dando graça, agora tu vai orar por essa pessoa, para essa mágoa sair. E aí eu fui ouvindo essa voz e fui fazendo isso, e a mágoa saiu do meu coração. Às vezes acontece isso com a gente é carne e osso. Às vezes chega alguém e fala uma coisa para você que você não gosta, e aquilo te toma. E é difícil tu tirar aquilo do coração. Aí é o momento que você tem que ir para Deus. Não é longe de Deus que você vai curar isso, é indo para perto de Deus que você vai curar isso. Então sempre que isso acontecer, uma acusação, sempre que eu cometi um pecado, a única forma de você ser liberto de um pecado é orar. É você ir lá no altar e dizer, Senhor, eu falei isso, eu fiz aquilo, eu errei, eu sei que eu errei, me perdoa. É a única forma, não tem outra forma, é o único meio. 1 João 1, capítulo 1 e 9 e 2 e 1 de 1 João, vai dizer, é a única forma, não tem outra, ok? Vamos à frente. Deixa eu ver aqui. O último parágrafo da nossa lição. Ouçamos a recomendação bíblica. Qual é? Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Eu trouxe esse texto no original. Esse texto ele está citando o Salmo 95. Toda a Bíblia ela mesmo se auto-interpreta. Então todo o texto do Novo Testamento ele tem uma ligação com o texto do Antigo Testamento. Essa expressão no Salmo 95, verso 7, está lá, Yom Shamar Kol. Yom Shamar Kol. O que isso quer dizer? Yom, dia, momento, é oportunidade que Deus nos dá para ouvi-lo. Deus sempre tenta falar conosco, sempre. Em tudo que a gente faz. Pode ser lá no trabalho, não é só na hora do culto. Lá no trabalho, às vezes com uma situação que acontece, com alguma coisa uma situação corriqueira lá, às vezes Deus usa aquela situação para falar uma verdade ao nosso coração. Aí ele diz assim, se hoje, nesse momento, chamar, ouvir com atenção, ou seja, sabe, é aquela palavra, o que te chama a atenção? Se tu não gosta de um carro branco, tu não vai olhar um carro branco, mas se tu gosta de um carro preto, o carro está vindo lá em cima, tu para, tudo que tu está fazendo e tu olha e fica olhando e admirando porque aquilo te chamou a atenção. É isso que essa palavra diz, chamar. Quando você ouvir a voz de Deus, para tudo e preste atenção, porque Deus está comunicando algo. E isso que Deus está comunicando é importante. Aí ele está dizendo aqui, voz. Como que é a voz de Deus? Como nós ouvimos a voz de Deus? Ela penetra na nossa mente. Ela fala lá dentro. Quer ver? Agora eu vou fazer o texto no grego do Hebreus 7, o mesmo texto, um em hebraico e outro grego. Ele está dizendo, autos, fone. Todo mundo aqui usa fone, né? Quando você coloca um fone só, o que acontece? O som não fica nítido.
Você bota um, parece que uma orelha está escutando, a outra não, né? Daí aqui entra um monte de barulho, mistura tudo, não é? Fone é o que? 2. Quando você coloca 2, parece que aquele som entra dentro da sua cabeça e preenche, não é assim? É isso que acontece quando Deus fala. É isso que Deus está dizendo. Quando ouvires, quando aquela voz preencher a tua cabeça, vai encher o teu coração, aí você ouve, é Deus falando contigo. Siga a direção que Deus te dá. Quando você seguir essa direção, não importa para onde Deus te manda e o que Deus manda tu fazer, mas se você seguir essa direção, você vai ser abençoado. Se você conseguir ouvir essa instrução que vem de Deus, ou pela palavra, ou pela oração, ou aquela voz que às vezes do nada vem na tua mente e ocupa o teu coração e fica martelando lá, te lembrando a toda hora, toma aquilo como uma verdade, siga aquilo. Luiz, eu fiquei com dúvida, será que realmente é Deus falando comigo? Será que é mesmo isso que eu tenho que fazer? Às vezes a decisão é muito importante, como casar, por exemplo. É uma decisão que você vai tomar pro resto da vida, é só a morte que separa. Aí o que acontece? Você vai precisar então de alguém para te ajudar a identificar se essa realmente era a voz de Deus ou é a direção mesmo que Deus quer dar para você. Outra coisa, Deus nunca Deus nunca vai falar algo para você ou vai levar você a fazer algo que vai ir contra aquilo que já está escrito aqui. Nunca. Aí o que Paulo vai dizer? Se vir um anjo do céu ou uma pessoa e pregar um outro evangelho além do qual já está revelado, seja o que? Anátema. Ignore, não ouça, não siga aquela instrução. Mas se aquilo que foi pregado, aquilo que Deus falou ao teu coração, a direção que Deus te deu, está de acordo com o que está escrito aqui, aí você deve seguir. Luiz, eu recebi uma profecia, o que eu faço? A Bíblia diz assim, uns profetizem, os outros que não estão profetizando e não estão recebendo a profecia, julguem segundo a palavra. Se aquela profecia que lhe foi dada, alguém te entregou algo de Deus, aquilo que Deus que entregar para você está de acordo com o que está escrito aqui, é Deus falando com você, siga que vai dar certo. Se alguém falou alguma coisa para você e você investigou, julgou, jogou dentro da palavra, você não encontrou respaldo bíblico, você não segue, porque pode ser algo que não veio de Deus. Sempre julgue. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12 para frente ali, onde fala capítulo 7, 8, 9, 10. Não, é 2 Coríntios 7 para frente, que fala dos dons espirituais. Quando um profetiza, os outros julguem. Busca sempre olhar por dentro da palavra se aquilo está correto. Isso é escolha. Isso é decidir por Cristo. Eu orei 2 anos para eu deixar os jovens lá na sede. 2 anos. E Deus, orei 21 inteiro. Deus não falava. Lá em dezembro, 31 de dezembro, 5 para meia-noite, estava o irmão pregando lá, nós ia dobrando o joelho para orar, até o doutor Dimi estava do meu lado, ele vai lembrar. O pastor Rafael lá do Mato Grosso, lá ele veio, olha, não sai de onde eu te coloquei. Só que eu estava orando por aquilo ali. Tempo já, 1 ano. E aí aquela hora eu entendi. Daí eu fui uma prova com Deus, porque Deus tinha que falar comigo, mas ao mesmo tempo tinha que falar com a minha esposa. Aí Deus falando comigo lá, minha esposa chorando lá embaixo. Deus falou comigo e falou com ela. Eu entendi que era uma profecia vinda de Deus, porque Deus não mandou eu abrir mão da obra, Ele mandou eu seguir na obra. Bíblia. Deus diz, não abra mão do arado. Então, não abri mão do arado. Ok? Agora, eu já recebi profecia na porta da igreja, de pessoas que vieram entregar algo para mim, mas eu não estava orando por aquilo, eu não estava buscando aquilo não estava no meu coração, e na hora que eu recebi eu me senti o coração meio pesado. E naquela hora eu entendi que não era algo que vinha de Deus. Então sempre olhar por dentro da palavra. Se for algo que Deus vai te dirigir pela palavra, irmão, siga que vai ser bênção. Estou na dúvida, procure alguém e converse com essa pessoa, procure a tua liderança, converse com ela, porque ela vai ajudar você a resolver e entender se isso é a voz de Deus ou não. Ok? Vamos colocar de pé? A Neiva levou meu celular. Gente, pede para ela lá o meu celular, fazendo favor. Meus irmãos, a última parte aqui, antes de nós fazer a nossa oração,
quando que a gente é salvo? Quando a gente aceita Jesus no culto. Eu aceitei Jesus há quase 10 anos atrás da minha vida. Mas nesses 10 anos, todos os dias nesses 10 anos, eu tive que aceitar Jesus de novo. Todos os dias. Por quê? Porque todos os dias, às vezes a gente passa por situações, a gente se ira, a gente, obrigado, cara. A gente às vezes, sei lá, passa tanta coisa na nossa mente, no nosso coração, coisa do passado, que às vezes Deus lembra, ó, tu precisa resolver aquilo que ficou para trás, lá, volta lá, resolve. Então todos os dias eu preciso chegar diante do meu altar e dizer assim, Senhor, me perdoa. É uma decisão. Às vezes vai vir no teu coração, poxa, eu precisava pedir perdão por aquela situação. E você fica lutando às vezes com aquele sentimento e você não pede, porque é uma decisão que você tomou. Mas se Cristo voltar e você não perdoar, a Bíblia diz que quem não perdoa não tem perdão, mas quem perdoa é perdoado. Outra, às vezes você fica com mágoa, você tem a opção, orar a Deus para tirar a mágoa ou permanecer alimentando a mágoa, é uma escolha. Tudo na nossa vida é escolha, tudo. Você pode escolher seguir a direção que Deus te dá e você pode dizer assim, não, eu não vou seguir isso. Às vezes Deus vem para te tirar da tua zona de conforto, que eu digo. Alguém aqui já mudou a rotina ao longo do dia? É estressante porque você está acostumado sempre no mesmo caminho, no mesmo horário, no mesmo lugar. E chega lá, já pega a criança na porta da escola, já entra no carro, daí tu vai para casa. Daí quando chega um dia que quebra essa rotina, como é que a gente fica? A gente fica estressado. Às vezes a gente chega em casa irritado. Às vezes a gente vem para a igreja e nem consegue se concentrar. E aí é uma escolha. A gente se incomodar com isso ou a gente deixar Cristo tomar nosso coração. Eu queria colocar um louvor agora. E eu queria que, se você quiser dobrar o joelho, pode dobrar, sinta à vontade. Mas se você quiser orar em pé, ora. Se você quiser orar sentado, pode orar sentado, não tem problema nenhum.